This my shit. All the girls that be like this. Ready for this? She's the queen bee, the star. Ei, Mulheres de Voz! Hoje estamos aqui, eu, Bia, Eu, Mari, para falarmos sobre, eu acho que essa linha tênue entre agradar, concordar, conceder e acabar passando do próprio limite. Como que foi pra ti pensar nesse tema, Mari? E como que é pra ti também refletir se... É claro, assim, a linha tá bem dividida, bem delimitada entre um lado e um outro pra ti? pois é, tava pensando nisso, Bia, por conta, acho que especialmente do carnaval, né? A gente passou recentemente aí pelo carnaval e aí tava pensando sobre isso, assim, algumas amigas vieram contar relatos sobre situações bem violentas, Sim. né, do carnaval. E aí me veio essa ideia da gente trazer essa conversa sobre os limites. E assim, sendo bem sincera, pra mim é uma dificuldade que eu tenho mesmo, assim, essa questão de compreender onde é que tá o limite ali entre a insistência, muitas vezes até um abuso e uma solicitação. Porque no final das contas, né, o pedido, assim, solicitar algo tem muito a ver com isso, que você peça que algo seja concedido a você. Sim. Mas existe essa linha, né? A gente tava... acho que a gente até chegou a falar sobre isso em um episódio do podcast, que a gente tava falando sobre bebida e etc. O quanto que é muito naturalizado na nossa cultura sobre essas insistências, né? Então, bebe. Não, mas bebe. E a pessoa fala, não. E aí fica, né, essa insistência toda. Isso acontece muito, então me veio a ideia a partir daí. Mas pra mim, pelo menos, às vezes é um lugar que eu tenho que estar muito atenta mesmo. Sim. Porque essa compreensão também, aí vem também esse lugar de psicóloga, né? De a gente é muito... E não só psicóloga, mas mulheres também muito treinadas a compreender sempre muito o outro. Então, é um espaço que eu vejo que eu tenho que me atentar mesmo pra ver se não estou passando por um limite meu. E eu acho que tanto homens quanto mulheres mesmo, esse lugar da socialização, de você concordar, fazer parte. Eu acho que, inclusive, muitos homens até, por exemplo, fazendo parte da casa dos homens, tem muitas coisas que eles não concordam, mas, tipo, eu vou me meter nisso? Eu vou discordar? Eu vou ser a pessoa a apontar que tá desconfortável? Sim. Não, é melhor ficar calado e apenas balançar a cabeça e fingir que tá tudo bem. Sim. Então, é aquilo que a gente fala, né? Eu acho que... Dessa vez, eu acho que independente até do gênero, claro que eu acho que vão ter recortes diferentes, Sim. mas eu acredito que todo mundo acaba sendo impactado, se a gente pensar no próprio efeito manada, né, que a gente vê por aí, que a gente só vai seguindo muitas vezes, a gente só vai concordando. E aí tem inúmeras ferramentas, recursos que a gente pode refletir do que fazem a gente conceder mais ou menos diante das pessoas. Sim. Eu acho que o primeiro ponto que a gente pode pensar é a questão de hierarquia. Sim. E até um lugar de Poder, transferência, de poder e do que aquela pessoa representa pra gente. Sim. Então, por exemplo, teve aquele estudo muito famoso em que, anos atrás, lá nos Estados Unidos... Gente, pesquisas dos Estados Unidos acontecem de uma maneira totalmente errada, né? Mas, tempos atrás, foi um que... Basicamente era assim, Mário, você chegava lá, eu estava à frente da pesquisa, eu era pesquisadora e falava, olha, o Marcos está ali e ele está sendo conectado com alguns dispositivos que dão choque nele. Mari, você vai gradativamente aumentando o nível de choque. Mas, Mari, quando chegar no nível X, aquilo ali pode ser um risco para a vida da pessoa. E aí, inicialmente, eu vou começar falando, Mari, aperta 1 pra gente ver o choque. E você tá assistindo o Marcos dando choque. Agora, aperta 2, Mari. Você tá assistindo ele tomando mais choque. 3, 4, 5. Quando chega no 5, você às vezes tá até meio... Não, mas a pessoa tá sofrendo ali. Óbvio que a pessoa ali, gente, não tava de fato levando choque, né? Sim, né? Mas a pessoa que tava fazendo que tava fazendo a pesquisa, não estava sabendo. E a maioria das pessoas, por esse local de poder, essa pessoa que tá numa hierarquia diferente, que tá num lugar de respeito e tudo mais, fala que é pra você fazer, as pessoas só concordavam e apertavam no 5, mesmo que tava ali. Isso ali pode matar aquela outra pessoa. E eu acho que esse aqui é um ponto fundamental no dia a dia mesmo, se a gente for pensar. Como que a gente às vezes vai negar, não só nesses espaços, por exemplo, difíceis de... Como que eu vou pedir fazer uma solicitação pra Mari e a Mari vai falar, não, Bia... Quando eu tô falando com ela como chefe. É um lugar mais difícil. Talvez em relações mais bem estabelecidas, em que tem uma comunicação... seguras, né? Você consiga fazer isso. Mas a maioria de nós sabemos que não. Eu acho que outro ponto também a gente pode pensar, a galera da faculdade, em escola, e a gente
É só também acho que a gente recordar na escola quantas vezes a gente concedeu, falou coisas, fez coisas que não... E até silenciou dentro de nós o que a gente gostaria ou como a gente se sentia porque algum professor falou alguma coisa, né, nesses ambientes. E aí a gente também pode pensar na própria família. Mas além desses aspectos de poder, eu fico aqui refletindo sobre também pessoas que a gente dá uma certa importância. E aí aqui a gente não tá falando sobre uma questão social, que a gente tá dizendo aqui, né? Espaço de poder, seja família, da faculdade, laboral, ou até médicos, né, profissionais de saúde. A gente está falando sobre o que significa algo para mim. E aí tem uma pesquisa da Valesca que ela estava fazendo com pessoas universitárias que foram assediadas, abusadas, dentro desse vínculo com o próprio professor. E aí muitas delas tinham uma questão ali de... Por ser uma pessoa, um lugar de transferência mesmo que a Valesca fala no artigo, né? Por ser uma pessoa de muito respeito, de ser uma pessoa que elas admiravam muito, então quando eles falavam assim, nossa, você é incrível, você é maravilhosa, dá um elogio pra elas, aquilo ali, ó, inflava o próprio ego delas. E aí depois eles vinham com algum tipo de manipulação, que isso é manipulação, né? Então primeiro eles dão algo, trazem bem naquele ciclo da violência. Lua de mel, e aí depois eles falam, olha... Mas aí vai ter um negócio, você vai ter que ficar aqui o dia inteiro fazendo essa pesquisa, tá, Mari? Então, ou você vai ter que sair comigo, Mari. E aí a gente vai começando a ver essa troca, né, acontecendo, que na verdade não é uma troca. É mais caramba, mas eu vou negar isso pra fulano de tal? Exato. É muito difícil. E aí como a gente... eu acho que esse que é o desafiador também. Não é algo que a gente consegue controlar, e a gente até falou sobre isso, eu e Elisa, no último episódio, controlar... e escolher. Então é só eu escolher não me relacionar com ninguém dessas pessoas. Porque essas relações vão estar acontecendo. E às vezes nem de uma maneira intencional. Algumas vezes as pessoas vão estar solicitando coisas pra gente, até numa intenção de, Mari, vamos se divertir, Mari, acho que isso vai fazer bem pra ti, Mari. E aquilo ali pra outra pessoa tá sendo super violento. Sim, exato. Faz muito sentido, assim. E é desafiador mesmo, porque... E aí eu acho que mora também um lugar de alerta que a gente tem que ter do porquê que a gente muitas vezes se vê com medo de fazer pedidos ou de aceitar, ou de não aceitar pedidos, né? Toda essa lógica, porque acho que é um sinal de alerta e um cuidado, porque, podem ser questões nossas, podem super. A forma como a gente interpreta aquela relação, o valor que a gente dá para aquela pessoa, a forma que a gente se sente inferior, né? Mas também pode ser uma questão do outro. E aí, como é que essa outra pessoa vem reagindo à maneira que a gente coloca limites, à maneira que a gente desagrada. Porque existem muitas relações extremamente violentas em que, sei lá, dizer um não pode ser um motivo de você sofrer manipulações, xingamentos, chantagens, até violência física mesmo. Então, eu acho que cabe muito esse olhar como sinal de, olha, vamos ver o que tá acontecendo aqui nessa relação, pra eu me ver assim tão preocupada em decepcionar tal pessoa. E aí eu acho que teve até uma caixinha, né, Bia? Isso, aqui. Que a gente colocou ali no... E eu achei muito interessante porque, assim, eu pensei, será que alguém vai falar? Eu perguntei para as pessoas como você se sente a decepcionar o outro. E aí eu pensei, será que alguém vai falar assim, nem ligo não. Mas, obviamente, não foi o que aconteceu. Eu só fiquei assim, talvez vai que. Né? Vamos criar uma certa esperança. Apesar que também, você ser a pessoa que totalmente não liga se você está decepcionando a outra pessoa, também é uma falta de, eu acho que, socialização, de empatia sobre isso. Né? A gente também, acho que a gente sociais. Precisa também ficar em algum nível descontente, gerar um desconforto de decepcionar outra pessoa. O ponto é questionar todo esse processo para que não vire só uma questão muito emocional, visceral disso tudo, né? De atender sempre as expectativas de outra pessoa. E aqui tiveram várias respostas, vai dizer que todas foram mulheres, mas o sentimento que mais apareceu, e é interessante isso, né? Porque eu perguntei como você se sente. E, bom, eu acho que esse é um primeiro passo e talvez uma primeira dica pra gente começar a refletir juntas sobre sabermos ou não nomearmos nas nossas emoções. Quando eu te pergunto aqui, mulher, como você se sente ao decepcionar uma outra pessoa, ao negar algo pra outra pessoa? Tenta nomear o teu sentimento, a emoção, e não me sentir mal. Eu acho que esse é um desafio. E muitas das pessoas colocaram isso. Muito mal, péssima,
Cadê a pior pessoa do mundo? Então, olha como que esses sentimentos estão ligados também a crenças pessoais. Então, a pior pessoa do mundo, sinto que fracassei, me sinto muito pior do que quando me decepcionaram. E aí agora a gente vai para essa parte da lixo de pessoa também, que não vou ser amada por ele. Então, aqui a gente vê essa mistura de como você sente para crenças. E vale aqui também, então, a gente também refletir as emoções que as pessoas foram colocando. O que mais aconteceu foi culpa, o outro foi frustração, o outro foi egoísmo, também teve angústia, raiva de si mesma. E eu acho que são esses os mais ditos como emoções que a gente pode colocar aqui em categorias. Gente, tudo isso de acordo com o Censo Psi.Bianca. Então, se você não segue a gente no @psi.bianca, no pod.mulher de voz, que são tanto o perfil, né, da empresa, mas também do podcast, aproveitem para seguir. Mas também eu achei interessante aqui uma coisa que as pessoas foram trazendo como depende. É um lugar também que não é uma coisa rígida, que todas as vezes. Várias delas colocaram que depende de quem for a pessoa que é decepcionada. Então, a depender disso, a pessoa pode se sentir mais angustiada, mais rejeitada, e como se elas mesmas estivessem decepcionadas a si mesmas. Também é interessante pensar aqui como várias delas falam assim, em relações saudáveis é mais difícil isso. Porque, poxa, em um relacionamento saudável, como eu posso estar sendo, então, aquilo que a gente já até falou num post, já falou em outros episódios, essa vilã dessa história? Sim. Eu posso estar cometendo um erro. Eu vou estar mudando toda uma narrativa do que parece saudável, perfeito, uma relação ótima. E aqui fica a nossa atenção que relacionamentos saudáveis também envolvem erros, decepções, emoções conflitantes. Faz parte. Né? Não existe uma relação perfeita. Então, uma relação saudável, eu acho que é importante que hoje a gente sempre fala, né? Nomear as violências e tudo mais, mas um cuidado para a primeira decepção, a primeira emoção desconfortável, a primeira falha, o primeiro erro, tóxico. Aquela pessoa, eu sou tóxica, pior pessoa do mundo, como elas estão falando aqui. Exato. E aí essa sensação de auto-rejeição e o medo gigantesco dessa percepção do outro sobre si. E eu fico pensando, Bia, assim, eu acho que não é muito o público do Instagram, mas me vem muitas situações de mães, por exemplo. Quando as mães não conseguem, sei lá, o filho pede alguma coisa ali, um brinquedo, sei lá, um curso de alguma coisa. E essas mães muitas vezes se sentem muito culpadas, às vezes, de não conseguir pagar coisas nesse sentido, enfim, ou faltar com outras coisas, ou não tá tão presente porque tá trabalhando. E a depender não só acho que não só das mães, mas eu fico pensando também nós como filhas. Como que é pra gente decepcionar os pais? Decepcionar essa família, não ser a filha perfeita, não ser a boa menina. É muito desafiador também. Não cumprir com todo um roteiro, uma expectativa que o outro tem sobre nós. E eu acho que esse foi uma das minhas maiores questões quando eu comecei a refletir se eu queria de novo. Porque eu já trouxe isso no podcast outras vezes, que eu não queria ser mãe, e depois comecei a refletir de novo. E um dos meus pontos que me fazia não querer ser mãe era o medo de ser egoísta, e se eu criar expectativas sobre essa criança? Mas a gente vai estar criando expectativas. Só que eu acho que essa dificuldade também pra gente lidar com as expectativas que os outros têm sobre nós. Sim, total. Vamos falhar com as expectativas que os outros têm sobre nós. A gente vai decepcionar as pessoas. Vai se frustrar. Vai se decepcionar também diante das nossas próprias ações. Sim. Porque eu acho que é também muito utópico pensar que vamos ser totalmente coerentes com tudo que a gente pensa, com os nossos valores. E hoje a gente tem uma narrativa desafiadora disso, assim. Mas só depende de você. Se você quiser, você muda isso. Sim. E essa é uma narrativa totalmente adoecedora pra gente. Porque parece que tudo cabe a um lugar. E, de novo, chamo vocês pra verem o último episódio. Lugar de escolha. Olha, é só você escolher. A liberdade. Há um livre-arbítrio teu de ser uma pessoa que não deve decepcionar as outras. Mas quais os custos e quais os ganhos no final do dia? Qual o contexto também, né, das situações? Eu vejo hoje, assim, tem tido muito incentivo, e isso é legal, assim, é muito bom, mas, por exemplo, incentivo de não usar telas. Mas aí a gente, sei lá, para pra pensar num cenário onde existe, sei lá, não existe uma rede de apoio, que existe uma mãe ali que tem que dar
conta de tudo sozinha, de finanças, de casa, de cuidados. E aí leva um discurso do tipo, mas não dê telas. Às vezes é a única possibilidade pra aquela pessoa, né? Então, assim, é um cuidado mesmo da gente se colocar de uma maneira, claro, respeitosa e entendendo que alguns pedidos não vão ser, não vão ser atendidos, mas que dá pra olhar com isso com acolhimento também pra aquela situação. A frustração, eu fico pensando, né? Tem muito esse nome, assim, nessa espaço aí das desculpas. E aí, mas não, gente, eu não quero frustrar a pessoa, não vou... E aí vem essas desculpas do tipo, tenho que estar me justificando sempre. E às vezes uma coisa só já basta, né? Que é a própria lei do não é não. Sim. Não quero. Exato. E já é o suficiente. Ainda que decepcione as pessoas, a gente vai decepcionar as pessoas. Faz parte da vida. A gente também é decepcionada, a gente é rejeitada, a gente é frustrada e faz parte vivenciar essas emocionalidades durante a nossa vivência. Quantas vezes a gente não inventou desculpas só pra tentar justificar, eu não quero sair, não quero mais fazer isso. É assim, não, mas será que eu tenho, o que eu posso criar agora só pra dizer que eu não quero? Sim. Gente, é muito cansativo tudo isso, né? E aí eu pensei aqui, Mari, não sei se vale lembrar, né, gente, que isso não vai funcionar pra todo mundo, mas dicas práticas de como lidar, como identificar se a gente está tomando uma decisão que faz sentido com nós mesmos. Se quando eu digo sim ou digo não para outra pessoa, isso fala mais sobre mim do que sobre eu tentar agradar a outra pessoa. Sim. Eu penso muito de primeira na questão de listar os próprios valores. Acho que é um passo importante, assim, para você saber onde é que tá ali a decisão, né? Se a decisão tá indo de encontro com o que você acredita. Porque muitas vezes a gente, quando não exercita tanto a questão do autoconhecimento, pode chegar nesse nível do tipo, estou tomando uma decisão, estou fazendo algo que é totalmente contra os meus valores, e aí mora aquele desconforto que você não sabe exatamente de onde vem, para onde vai, né? Então, eu penso em primeiro momento nomear esses valores, tá? O meu valor é honestidade, o meu valor é parceria, porque isso vai trazendo, acho que, guias, orientações. E como agir de acordo com esses valores, Exato. né? Inclusive, para quem não sabe, temos um e-book. Vários e-books, na verdade. São 4 e-books, né, de atividades. E um deles é com atividades voltadas para autoconhecimento. E tem um dos capítulos que são só atividades de reconhecimento dos próprios valores. Então é bem legal, assim, a gente pegou alguns estudos, algumas técnicas, né? Técnicas mesmo, e tentou colocar de uma maneira de fácil acesso para vocês irem completando. Então tem um que, se eu não me engano, são quase 50 valores. E aí a gente vai conseguindo ali descrever. No início, às vezes vai parecer, gente, que, nossa, caramba, tenho todos esses valores. Depois você vai conseguindo entender, vai conseguindo perceber, às vezes, que alguns são similares, então você vai dando um nome único para aquilo. Eu acho que esse processo de valores é um bom início. E como agir de acordo com esses valores. Vale lembrar, de novo, que até alguns desses valores, eles não vão ser coerentes entre si. Sim. Então vão ter atitudes que talvez a gente agiria de acordo com o valor, mas uma vez que eu tenho esses dois valores, eles entram em contradição. E faz parte. Então não tem como acontecer. Outra dica que eu penso aqui é que muitas vezes a gente toma decisões importantes em momentos de pressão. Sim. Uma das coisas que talvez a gente consiga fazer, a depender do contexto da pessoa que a gente está, mas que a gente pode tentar gerar essa habilidade, é falar, posso te responder daqui a pouco? Você me dá um momento para eu pensar a respeito? Sim. Eu acho que a gente está nesse movimento tão rápido e tudo tem que ser para agora, para ontem, que a gente não repara que às vezes a gente pode falar assim, Mari, me dá um tempo, só vou pensar a respeito disso aqui e já volto. E às vezes, e aí vem a minha outra dica, né? Eu penso isso até com a gente mesmo. Porque às vezes essa pressão também é nossa, do tipo, não, tem que responder logo, tem que dar uma adesão, não posso decepcionar, não. E aí aparece aquelas milhares de coisas na nossa muitas vezes cabeça. a outra pessoa nem tá ligando assim. Exato. Tanto assim. Exato. Então, assim, esse lugar também de regulação emocional, assim, da gente poder calibrar essas nossas emoções, porque elas irão vir. A questão é como a gente lida a partir delas, né? Não precisa ser porque eu estou ansioso em dar uma resposta, eu preciso dar uma resposta. Então, tem esse lugar também de parar um pouco, respirar, se acalmar, avaliar, trazer os pontos positivos, os contrapontos. Então,
eu acho que a minha dica também vai um pouco de encontro a isso, fazer essa regulação mesmo. E se dar esse tempo pra si. Perfeito. E pra fechar, eu daria uma dica que vem do livro A Síndrome da Boazinha. Que até fica aí a dica literária. Tá até aqui, ó. Deixa eu pegar aqui pra vocês verem. Aqui, A Síndrome da Boazinha. Eu não gosto do subtítulo, que é Como Curar Sua Compulsão por Agradar. Tenho minhas críticas, porque a gente não cura isso, né? Não é o manual, né? E aqui atrás também tem umas dicas práticas, mas também, gente, ela fala... cada dia faça uma coisa. Gente, ninguém também tá conseguindo todo dia já enfrentar tudo isso. Coisa. Então, são dicas práticas que a gente pode lidar, mas sem enrijecer isso aqui, tá? Mas eu acho que a grande coisa seria a gente, que nem eu falei quando as meninas estavam respondendo na caixinha, sobre emoções, crenças, e um outro que a gente não falou sobre os hábitos mesmo. Muitas vezes a gente tá tão habituada só a falar sim, concordar? Que a gente não gera esse processo de autorreflexão que a gente estava falando agora, Mari. Então, tenta refletir nesse ponto, assim, se você se enxerga como essa pessoa que muitas vezes acaba concordando, acaba deixando de lado a sua própria opinião para ir de acordo com a outra pessoa. Quais desses 3 pontos são mais fortes? Porque, assim, ela explica, né, que é como se fosse uma tríade. Tem pessoas que vão ter isso mais forte, outras pessoas mais fraco, alguns só vão ter uns, outros vão ter todos, enfim. Mas, basicamente, um lado seria isso dos hábitos. Então, eu tô acostumada a ser sim, que eu nem me questiono mais se eu não sei sim ou não. Só vou. E aqui ela fala que é o mais fácil. Que é uma tomada só de... Não é só, né, gente? Mas é um processo de atenção plena. Eu vou estar mais atenta, que nem a gente tá falando aqui. Me dá um tempo, deixa eu refletir sobre isso e coisas assim. O outro ponto que ela também traz é a questão das crenças. Que aí envolve algo mais profundo, que vai demorar, porque essas crenças são construídas ao longo da vida, que é o que muitas das mulheres responderam na caixinha, né? Vou ser a pior pessoa do mundo, vou ser um lixo, vou ser rejeitada, as pessoas vão deixar de me amar. Isso aqui a gente tá falando sobre crença, gente. E são frases que viram verdades absolutas dentro da nossa mente que muitas vezes não são verdades. Porque quando eu falo não pra alguém, necessariamente a pessoa começa a me odiar. E ou assim, eu sou a pior pessoa do mundo. E assim, se essa pessoa começa a me odiar porque eu disse um não, será que essa relação faz sentido mesmo? Né? A partir do momento que eu estabeleço limites, a pessoa começa a me desvalorizar por conta disso, né? Então vamos começar a refletir sobre isso das crenças. E aí é interessante também ver como essas crenças envolvem um lugar de baixa valia e muitas vezes vinculado também a um lugar de vínculo com a outra pessoa, né? Então essas crenças também vinculadas a isso, reparem. E o terceiro, que é o mais desafiador, sustentar o desconforto de emoções. Que é o que ela fala das emoções. Então, cara, a gente vai se sentir culpado às vezes mesmo, a gente vai se sentir frustrado, a gente vai ter raiva da gente. A gente não vai conseguir controlar. E aí? Você consegue sustentar essas emoções? Eu acho que esse é o desafio também. Lidar com isso e falar, faz parte ver isso aqui. Eu vou sobreviver a esse desconforto. E a outra pessoa também pode sobreviver a esse desconforto, né? E faz parte disso tudo. Então, eu acho que essa última dica seria isso. Reflitam também esses 3 pontos. E a depender de qual for mais forte, mais fraco, avalia também como que você consegue gerar essas mudanças que a gente tá falando na tua vida. De novo, nada vai ser assim, rápido. Piscar de olhos. Exato. E, inclusive, trazendo isso, porque, assim, não é de uma hora pra outra, não é um aprendizado, assim, que... Porque muitas vezes a gente passa anos da vida aprendendo a inclusive, não nomear emoções, não regular emoções, e o processo terapêutico pode ser muito benéfico nesse sentido. E aí, trago até a dica aqui na empresa tem o projeto do acolhimento, que é um projeto muito bacana, em que a gente faz uma triagem, né? Eu, as meninas, Luísa e Elisa, a gente faz um primeiro atendimento para encaminhar para uma psicóloga, né? Ou um psicólogo, um profissional, que a gente entenda que atenda bem, assim, o que você está buscando. E esse profissional, especialista, pode te ajudar bastante, assim, com isso. Então... Fica aí essa dica. E vale também dizer que esses profissionais que estão com a gente também fazem supervisão mensal conosco. Então a gente está acompanhando esse caso, a gente está entendendo o que está acontecendo, dá um suporte também. E aí é uma maneira da gente conseguir se conectar a essas demandas que a gente traz aqui, que a gente estuda aqui, mas que nem sempre a gente consegue atender. Não tem sempre, não. A gente não consegue atender todo mundo. E às vezes, que nem a gente está falando aqui, não dá para fazer concessão sobre tudo. A gente tem que estabelecer nossos limites, né? Então essa foi uma forma também interessante da gente conseguir fazer isso. É isso, gente. Espero que tenha feito sentido pra vocês. Comentem aqui. Aproveitem de novo pra seguir a gente no @psi.bianca, tanto no Instagram quanto no TikTok, mas também tem um YouTube em que a gente fala sobre coisas assim. Na verdade, sou eu, mas as meninas me ajudam no roteiro, então também tem elas lá, querendo ou não.
Também estamos no @mulherdevoz.cc, que é a nossa clínica e comunidade, que nem a Mari falou. Também ela tem alguns projetos voltados para psicólogas, então se você tem interesse, vai até lá. Agora a gente tá acontecendo um mini curso bem legal sobre saúde mental, gênero e raça. Então fica aqui de dica. E se você tá aqui no podcast, gosta, aproveita para se inscrever, comentar, curtir, o que for na tua plataforma que você esteja fazendo. E marca a gente se você estiver assistindo a gente, vendo a gente, ouvindo a gente. Compartilha essa história. No @pod.mulherdevoz. E siga a Mari também no... @pc.marilima. Tava tão natural as coisas que travaram. Mas é isso, gente. Se cuidem. Beijo. Tchau, tchau. Tchau. All